Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário e vamos fazer uma mudança aqui de rota, né? Começando uma nova temporada do AB7, a gente vai começar a meditar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. A gente não terminou o livro de Salmos, eu sei, mas a gente terminou o primeiro livro. Dentro dos 5 livros de Salmos, a gente terminou o primeiro, que vai do Salmo 1 até o 41. Vamos fazer uma pausa no nosso devocional em Salmos para fazer o nosso devocional em Mateus. Acho que é importante a gente, de vez em quando, dar uma variada. Então vamos fazer um devocional em Mateus e logo mais a gente volta para Salmos, tá bom? Então hoje, AB7, devocional no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, vou ler do verso 1 até o verso 17. Está escrito assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Até aqui, até o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo e bom, Tu és justo e fiel, Tu és o nosso Deus maravilhoso, Deus do impossível, nosso Deus de milagres, como nós falamos ontem. Tu és o nosso Deus do impossível, Deus de milagres. Tu és perfeito, Senhor, Tu és santo. Tu és aquele que nos resgatou do pecado, da prisão em que estávamos e nos trouxe para a sua luz, nos adotou, nos fez filhos. O Senhor é perfeito. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como nós temos perdoado as pessoas que nos ofendem. Perdoa-nos porque nós muitas vezes nos desviamos dos seus caminhos, tropeçamos, caímos em tentação, Senhor. Perdoa-nos por isso. E eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor. Te agradeço pela tua longanimidade. Te agradeço porque o Senhor é paciente conosco. Te agradeço porque o Senhor nos ajuda, nos liberta. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, já fez e ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos guardando, continue nos protegendo. Livra-nos de todo mal e não nos deixa cair em tentação, Senhor. Usa-nos para cumprir os teus propósitos, usa-nos para fazer a tua vontade. Ensina-nos, Pai, a andar nos teus caminhos e guarda-nos nos teus caminhos, ilumina o nosso caminhar, para que nós não nos desviemos nem para um lado nem para o outro, mas que nós estejamos focados no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa as nossas famílias, abençoa nós e os nossos familiares, cada família aqui representada por cada pessoa que está ouvindo esse devocional. Abençoa-nos, Senhor, especialmente as nossas famílias hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar no nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E hoje é o melhor dia para compartilhar o AB7, porque a gente está começando uma nova temporada. E daí, com quem você compartilhar,
já avisa que a gente está começando uma nova temporada e essa pessoa já começa desde o comecinho do livro com a gente e faz a meditação completa no Evangelho de Mateus. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner para você comprar o livro. Não esquece de entrar na nossa comunidade do Telegram, que lá você tem todas as novidades. Agora sim, já lemos a passagem, já oramos, já demos os recados, vamos fazer uma meditação rápida aqui. Essa é uma passagem muito interessante, é uma passagem de genealogia, né, pessoal? E essas passagens de genealogia, normalmente a gente não gosta muito delas. Mas nota que nessa passagem existem algumas pausas no texto, né? Veja, tá assim, ó. Versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E vem assim, meio corrida a narrativa, né? Em algum momento, ali no verso 5, a narrativa tem uma pausa. Veja, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé. Versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Veja essa pausa para falar das mães. Não existia isso, né? Então, nos versos 2, 3 e 4, não se fala das mães. Nos versos 5 e 6, se fala das mães. Do verso 7 em diante volta a não se falar, das mães. Daí, no verso 11, começa a falar sobre a Babilônia. Então ele coloca uma pausa ali para falar do exílio na Babilônia, mesma coisa no verso 12. Verso 13 não tem nada, verso 14 não tem nada, verso 15 não tem nada, verso 16 fala marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e no verso 17 fala das 14 gerações. Então veja que tem algumas pausas. A primeira pausa é em relação às mães, a segunda pausa é em relação ao exílio da Babilônia, a terceira pausa é em relação a Maria, mãe de Jesus, e a quarta pausa ali final é nas 14 gerações. Ou seja, tem 4 assuntos aqui nos quais a gente pode meditar. Eu quero meditar nos versos 5 e 6 hoje. Verso 5, vou reler. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Lembra quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta que ajudou o povo de Israel. Daí tá assim. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Lembra quem foi Rute? Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Rute, conta a história dela. Maravilhoso o livro. Rute não era uma mulher do povo de Israel. Então veja, primeiro Raabe, que era uma prostituta, depois Rute, que não era do povo de Israel, que era do povo inimigo ao povo de Israel, e eu estou sendo bem sucinto aqui. E daí vem no verso 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Você lembra dessa questão da mulher de Urias? Davi está ali no palácio, olha para um outro lugar ali e vê a mulher de Urias tomando banho. Então, ele dá um jeito de conseguir ela para ser sua esposa, apesar dela ser esposa de Urias, se deita com ela em pecado e acaba bolando um plano para matar Urias. Olha que complicada essa família, né, pessoal? Olha essas gerações, né? Começa com Raabe, que era prostituta, vem Rute, que não era do povo de Deus, e daí vem a mulher de Urias, que apesar de não ter tido nenhum erro dela, né, ela não fez nada de errado, é uma mulher que era casada e que Davi dá um jeito ali de matar o marido dela e de se deitar com ela mesmo antes do marido dela morrer, né? Então tudo errado ali, aquele relacionamento, tudo errado que Davi faz ali, né? Veja que interessante. Genealogia de Jesus Cristo, santo. Pessoal, nossas famílias às vezes são complicadas, né? Por isso que hoje eu orei especificamente pelas famílias, com mais intensidade pelas famílias. Às vezes as nossas famílias são complicadas. E toda família, no final das contas, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais pessoas eu conheço, mais eu vejo que famílias são complicadas. Mas isso não define quem a gente vai ser. Jesus veio de uma geração complicada. E mesmo assim, foi perfeito, santo. Então, as nossas famílias, elas são muito importantes para nós. Nós devemos orar pelas nossas famílias, orar por aqueles que nos converteram. A gente tem que entender que as nossas famílias não são perfeitas e que está tudo bem, é assim que as coisas são.
Você olha para a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus não era o que muita gente esperava. Tem uma prostituta, tem uma mulher que é de outro povo, do povo inimigo de Deus. Daí tem um caso de adultério gravíssimo, de adultério e assassinato. Tudo isso na família dele, na geração dele. Então, de novo, às vezes as nossas famílias são complicadas, tá tudo bem isso. A gente tem que continuar orando pelas nossas famílias e entender que famílias são complicadas e isso não define necessariamente a nossa identidade. Quem define a nossa identidade é o Senhor. Quem define quem nós somos é nosso Deus, que é o nosso Pai. Isso não significa que as nossas famílias não têm importância, elas têm muita importância para nós. Mas a gente tem que orar pelas nossas famílias e entender que elas não são perfeitas e que tá tudo bem elas não serem perfeitas, até porque a gente não é perfeito. A família de Jesus, a genealogia de Jesus, não é como muitas pessoas esperavam. E mesmo assim, ele é santo. Essa é a mensagem de hoje, galera. Eu sei que é uma mensagem simples, mas é uma introdução aqui, um início dos nossos devocionais no Evangelho de Mateus. E se você quiser fazer o estudo do Evangelho de Mateus, deixa o seu recado aqui. Coloca que você quer ver esse estudo. A gente está fazendo um outro estudo, mas eu estou pensando em fazer um estudo mesmo do Evangelho de Mateus, onde a gente vai passar por cada um desses pontos. Aqui no nosso devocional, a mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.